Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Letícia, criadora do Instagram Caregivers Brasil Canadá. E lá eu conto um pouquinho de como que foi essa minha trajetória, minha experiência, né, de ter vindo para o Canadá e ter imigrado através dessa experiência como caregiver, como babá. Mas hoje eu vim contar um pouquinho como que foi a minha experiência de troca de família, né? Para quem não sabe, eu já contei há uns vídeos aí anteriores, né, falando um pouquinho como que foi a minha experiência com a minha primeira família. E, infelizmente, na minha primeira família, eu tinha uma boa relação com eles, uma relação ok, porém, com o tempo, se tornou uma relação abusiva em termos financeiros e, por esse motivo, a gente chegou à conclusão de que a gente não queria continuar o contrato. Então eu tive que trocar de família e nesse vídeo eu quero contar tudinho pra você como que foi a minha experiência, o que eu senti e o que me fez me sentir mais confortável e talvez ajudar você que tá aí passando por algum tipo de abuso ou não tem certeza se é abuso, se não é, mas querendo compartilhar um pouquinho com você. Então se você tá curioso, vem comigo que eu quero te contar tudo. Bom, se você não viu ainda o outro vídeo, eu te convido a assistir, porque lá eu pude te contar um pouco de como que foi desde o início ali, né? Desde quando eu tive o meu primeiro contato com a minha primeira família e o que foi acontecendo no decorrer do tempo, né? Eles sempre me trataram muito bem, apesar de algumas coisas que foram acontecendo, e para vocês conseguirem entender como que eu cheguei nessa minha segunda família. Bom, eu tinha contado lá no outro vídeo, né, que a minha família não estava precisando tanto mais de mim quanto no início do meu contrato, então eu fiquei muito sobrecarregada, eu comecei a fazer muita atividade doméstica e eu sabia que no fundo eu não tinha sido contratada para isso, mas eu acabei fazendo e foi até mesmo um erro meu de pegar e querer dar conta de tudo, mesmo sem a família ficar me exigindo muito. Então, nesse período que a família mandou, né, enviou a bebezinha que eu cuidava praticamente full time, né, que seria a maior parte do tempo com a bebê, ela começou a ir pra escola, eu fiquei com muito tempo mais livre, assim, né, pra fazer outras coisas. E aí eu aproveitei e conheci uma outra família, que foi a minha segunda família. Eu conheci eles através ali da região que a gente morava. Então tá aí um conselho pra você que trabalha pra uma família. E mesmo se você não quiser trocar de família, gente, a minha recomendação é que vocês construam sim o networking de vocês, porque isso é muito importante. Às vezes a gente acha que as pessoas não estão nos vendo, mas o tempo todo a gente é uma vitrine. Tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, elas estão sendo vistas por alguém. Então, você que já trabalha de caregiver e você vai no parque, tenta fazer um networking com outras crianças, tenta chamar as outras crianças talvez para um playdate, alguma coisa do tipo, para que vocês conheçam também aquela criança, que as suas crianças possam brincar, se divertir e que de alguma forma você conheça também os pais dessa criança. Porque às vezes aqueles pais da próxima criança também estão precisando de uma babá, de uma caregiver, então a gente está sendo o tempo todo olhada. Então a minha recomendação é que vocês vão no parque, tenta conversar com as mamães, tenta conversar com outras nanis, tenta fazer uma rede, né, uma rede de contato, de networking, de algum apoio, de algum amparo, caso você precise sair do seu trabalho, você ter para onde procurar. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu ia no parque, eu conversava com outras nanis, eu, né, não falava para ninguém que eu estava procurando um outro emprego, porque eu tinha muito medo disso chegar até o meu chefe. Então eu fazia o meu trabalho, fazia com muito amor, tratava minhas crianças com muito amor. E nisso eu tinha certeza que tinha gente me olhando. Então eu tive a oportunidade de conhecer essa segunda família que eu trabalhei, né? Por eu sair com as minhas crianças, passear e dar uma volta ali no bairro e conversa com um, conversa com outro. Então quando eu fiz a entrevista, né, para ir para essa segunda família, eu já conhecia essa segunda família, apesar de que a gente não tinha um relacionamento de intimidade, não tinha nada disso. O nosso relacionamento era 100% assim profissional. Algumas vezes eu cheguei na casa dela, eu cheguei a ver as crianças dela, né? Nunca trabalhei para as crianças dela, mas eu já conhecia ali, eu já tinha ido na casa dela. Cheguei a fazer um serviço também de uma limpeza um dia na casa dela. Então, assim, eu fui fazendo um networking, mesmo sem eu perceber. Então, quando eu decidi sair da minha primeira família, né, que eu tava ali sofrendo abuso,
o meu visto de trabalho era 100% vinculado com o meu empregador. Eu não podia simplesmente sair e trabalhar para qualquer empregador. Então eu tava morrendo de medo, eu tava com muito medo. E aí eu decidi que era a hora de sair da outra família, eu não tinha nem pra onde ir, mas graças a Deus também eu já pensava em tudo que podia acontecer. Então eu tinha guardado um dinheiro, né, se por acaso eu precisasse sair da casa deles, porque eu morava com eles, e isso aconteceu. Então, saí do meu ex-empregador, não tinha um emprego ainda, tá? Não tinha nada em vista. Eu conheci essa mulher, mas também nem sabia se ela queria me dar um emprego ou não. Então eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás, não tinha casa, não tinha nada, gente. Eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era dinheiro, se caso eu precisasse de algum lugar. Então eu saí, né, dessa casa, desse emprego, e aí fiquei desesperadamente procurando uma casa, né, um quarto para poder alugar. E aí entra de novo a história do networking. O que aconteceu? Eu não tinha para onde ir e a família falou assim comigo: Letícia, você pode ter o tempo que você quiser para você, se você, né, já que você vai precisar mudar. E de fato eu não tinha para onde ir. Então o que eu pensei? Eu fiquei mais uns 2 dias depois, né, da minha demissão, e eu, coincidentemente, nesse mesmo final de semana, chegou o final de semana, né, eu tinha feito também, eu tinha buscado uma outra criança numa escola, que era uma mamãe, né, brasileira também, que ainda estava na luta pelo PR dela, então ela não tinha condições nenhuma de me dar, talvez, um visto de trabalho. Então o que eu fiz? Eu liguei para essa mamãe brasileira e eu já estava com a chave do apartamento dela, porque ela tinha, coincidentemente, ela tinha viajado acho que foi para um outro país, alguma coisa assim do tipo, e tinha deixado os cachorrinhos dela no apartamento, e ela precisava que eu fosse lá, trocasse a água dos cachorros. Então, assim, ela tinha me pedido para fazer isso por ela, eu já estava com a chave do apartamento dela, e coincidentemente aconteceu dessa conversa com o meu chefe e a gente ter chegado à conclusão da demissão. Então, eu liguei pra ela, falei: olha, fulano, aconteceu isso, tô nessa situação, não tenho pra onde ir, e eu sei que eu não posso ficar na sua casa, porque você tem seu marido, tem seu filho, seu bebê, enfim, eu tô nessa situação, eu não sei o que fazer. Ela falou assim: Letícia, não pensa 2 vezes, pega sua mala, leva ela pra casa. Então, aí tá a questão do networking, né? A minha relação também com essa mamãe, que é brasileira, não era nenhuma, assim, de... Assim, a gente não tinha muita intimidade, mas era mais do que, talvez, com um canadense, alguma coisa do tipo. Porque a gente construiu uma relação, né, de eu ir buscar o filho dela na escola, ou às vezes alguma emergência. Então, assim, eu fui fazendo muita coisa pra ela também, e ela me ajudou quando ela pôde. Isso é muito legal. Então tá, fui pra casa dessa pessoa, né, dessa mamãe. Coincidentemente também, eu chorando, procurando outro lugar pra eu morar, porque eu não sabia onde que eu ia morar. Eu consegui um lugar pra alugar, então eu nem fiquei direito na casa dessa mamãe brasileira. Eu fiquei, acho que foi mais um dia e meio, e coincidentemente Deus foi muito perfeito comigo. Me deu a oportunidade de achar um novo quarto pra eu poder morar. E aí já tava na virada do mês, então eu mudei pra esse lugar. Agradeci, né, essa mamãe brasileira. E até hoje a gente tem contato, mas ela acabou se mudando pra longe, e enfim. E aí eu mudei pra essa outra casa. E aí eu falei: cara, eu preciso procurar um emprego. Eu não sabia de onde começar. Eu não tava procurando emprego. Eu não tinha nem currículo pronto, eu não tinha nada. Então, eu comecei a pensar nas pessoas que eu tinha feito networking, né? Então, eu comecei a mandar mensagem para as mamães que eu conhecia, falando assim: olha, estou procurando emprego, não sei o quê. E não tive uma oportunidade de imediato. Então, eu cheguei a fazer entrevista, né? Eu me cadastrei ali em algum site, no Canadian Nanny. Uma mãe me chamou para fazer entrevista. Eu fui lá, conheci as crianças dela. Foi maravilhoso. Eu até achei que eu ia passar nessa entrevista. E eu, de fato, acho que eu passei. Porém, o que aconteceu? Eu lembrei dessa mamãe, dessa outra mamãe, né, que eu conheci ali na região. E eu cheguei pra ela e falei assim: fulano, seguinte, eu decidi falar a verdade, tá, gente? Eu, Letícia, decidi falar a verdade do que estava acontecendo comigo pra essa família que eu já conhecia, mas não tinha nenhum relacionamento íntimo. E pra... como é que eu vou falar assim, ó? Vou chamar de família A família que eu peguei de fato, que eu trabalhei pra eles concluir o meu programa. E vou chamar de família B, uma outra entrevista que eu cheguei a fazer e eu achei que ia dar certo com eles também, tá? Então, só pra gente nos organizar aqui. Então, na família B, eu não contei o que me aconteceu, que eu tinha sofrido abuso, que eu tava saindo de lá por essa situação. Só que eu sabia que ia chegar um momento que ela ia ligar ia pedir referência do meu ex-empregador, ia ligar pro meu ex-empregador, e eu não sei o que meu ex-empregador ia falar. Então,
eu não sei até que ponto, de fato, que eu ia passar nessa entrevista, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei pra essa família A e falei, olha, eu cheguei chorando. Eu falei assim, olha, eu estou desesperada, aconteceu isso e isso comigo, né? Eu não sei o que vai acontecer a partir daqui, talvez você vai falar, ok, Letícia, entendi, e eu vou sair da sua casa e você vai ligar pra minha ex-chefe pra saber o que aconteceu. Mas aconteceu isso, isso e isso, eu sofri abuso financeiro, aconteceu isso, isso. Eu falei a história inteira. Obviamente, né, gente, que eu não fiquei metendo pau na minha ex-chefe, mas eu só falei assim que eu estava numa situação de vulnerável, que eu não estava confortável, que não tinha sido legal, que eu queria, né, um novo recomeço, que eu gostaria de ter uma nova oportunidade, né? Então, sim, eu não precisei meter o pau lá no meu ex-empregador, apesar de tudo que eles fizeram, eles não eram pessoas ruins, né? E também não existe isso, né, gente? O lado do malvadão e o lado da santinha, isso não existe. Então, eu não me coloquei na posição de pobre coitada, no sentido de que, meu Deus, eles são uns bruxos pra mim, mas eu coloquei numa posição de que aquela situação não estava legal pra mim, numa posição madura, de falar assim, olha, aquilo ali não estava legal pra mim e eu precisava sair e agora eu estou em busca de uma nova oportunidade profissional e é isso. Então, assim, gente, eu falei com ela com muito medo, eu tava com muito medo, porque ela podia não acreditar em mim, ligar pra minha ex-chefe, procurar saber da boca dela, só que não. Eu acho que como eu me abri de fato, ela entendeu o que eu estava passando e pensou assim, cara, tipo assim, ela tá sendo real comigo, ela tá sendo verdadeira comigo. Eu acho que ela sentiu essa conexão emocional que nós criamos ali naquela conversa, porque eu olhei no olho dela e falei o que estava acontecendo. Então, eu não sei como que seria na outra entrevista, que eu não cheguei a falar a verdade, mas eu acho que a verdade, ela abre portas, até porque você olha no olho da pessoa, você sente firmeza e você fala. Você não tá ali pra você meter o pau em ninguém, porque igual eu falei, ninguém é santinho, ninguém é bruxo, ninguém é nada, entendeu? Tem dois lados, sempre toda história tem dois lados ali da versão, então acho que cabe a você contar, mas também balancear o que é importante falar e não focar tanto nos problemas que você teve ali, mas que você quer uma nova posição, que você é uma pessoa que ama crianças, que ama as oportunidades e você quer mostrar isso. Então eu acho que assim, a partir do momento que eu me abri pra ela, né, e eu falei tudo que eu tava sentindo, a situação que eu estava, eu acho que eu dei abertura também pra ela falar comigo o que de fato ela precisava, e assim a gente sempre teve uma relação muito boa de abrir, de confiança, de chegar e falar, e não de ficar murmurando. E gente, desculpa, mas assim, eu sou do tipo que a forma que eu me desenvolvi com essa segunda família, eu não aguento quando às vezes eu vejo as pessoas, que meu empregador é isso, que meu empregador... Mas não faz absolutamente nada pra sair da situação. Isso me incomoda, porque eu passei por isso, e se você ficar reclamando com ciclano, beltrano, eu sei que às vezes a gente precisa, assim, desabafar, e isso é uma coisa muito importante, mas às vezes as pessoas confundem o desabafar com o reclamar e nada fazer, não tomar nenhuma atitude. E isso é uma coisa, assim, que de fato me incomoda, e infelizmente, gente, eu não tenho muita paciência quando a pessoa tá ali só reclamando por reclamar, ou tá só desabafando por desabafar, mas que não quer mudar nada. Então pra que falar? Pra que botar esse peso em cima de outras pessoas, sabe? Assim, desculpa se eu tô sendo assim meio durona com essas palavras, mas é assim que eu penso, cara. Se você tá com um problema e quem tem essa autonomia de mudar alguma coisa talvez seu chefe, sei lá quem que é, chega com essa pessoa e conversa, sabe? Chega e fala. Então, desculpa, assim, mas é assim que eu, Letícia, penso, tá? Então, enfim, eu cheguei, falei a verdade pra ela, e ela falou assim, tá, Letícia, tudo bem, eu vou conversar com meu marido, e eu vou ver se a gente tem uma proposta pra você, porque atualmente eu não preciso de uma nani, ela foi bem sincera comigo, mas eu quero conversar com meu marido e ver o que a gente pode fazer por você. Ai, gente, meu Deus, eu saí de lá, eu não sabia o que ia acontecer, se ela ia ligar pra minha ex-chefe, eu não sabia de fato o que ia acontecer, mas eu saí e eu não lembro muito bem exatamente o que aconteceu, eu só lembro que foi no mesmo dia à noite ou no outro dia ela falou assim, Letícia, a gente tem uma proposta pra você, eu gostaria que você viesse aqui pra gente conversar melhor. Aí eu fui, e aí no outro dia ela falou assim, olha, eu e meu marido a gente conversou, a gente decidiu que a gente vai te dar uma oportunidade, gente, eu quase caí pra trás. Mas eu quero ser sincera com você, a proposta que a gente tem pra você não é 100% child care, não é 100% cuidar das crianças, porque minhas crianças são adolescentes,
A proposta que eu tenho pra você é de você ser uma housekeeping junto com uma nanny. Obviamente que eu vou precisar que você faça comida para as crianças, ou talvez buscar as crianças na escola. Eu não vou te sobrecarregar, mas muito do foco do trabalho vai ser housekeeping. Então eu preciso que você lava, que você, né, mantenha a casa. Né? Eu não quero que você se mate de trabalhar, mas eu preciso de uma pessoa para manter a casa. E de fato eu não precisaria de 30 horas semanais, que era o que eu precisava pro programa. Eu precisava de menos, mas eu sei que você precisa. Eu não vou te colocar numa situação de imigrante vulnerável e eu quero te ajudar. E me fala o que eu tenho que fazer, que a gente vai fazer por você. Então, gente, assim, eu fui em outro mundo e voltei. Já mandei e-mail para outra família, né, pra família B, falando que eu não ia continuar no processo seletivo, porque eu já tinha escolhido a minha família, que minha família era uma coisa mais certa. E agradeci, né, tudo muito profissional. E foi isso, gente. E aí eu fui, trabalhei para essa segunda família. Obviamente, né, eu adoro crianças de 5 anos. Se me perguntasse, eu obviamente queria trabalhar para uma família que tinha crianças mais ou menos ali de 3 a 5 anos, que é a idade que eu amo. Adoro arts and crafts. Mas eu decidi focar na minha residência permanente, que eu precisava completar os meus 24 meses. E para eu completar os meus 24 meses, faltavam apenas 10 meses com a segunda família. Então eu agradeci muito eles e fui trabalhar para eles, fiz o que estava ao meu alcance, aprendi muito com as crianças, porque eu nunca tinha trabalhado de fato com adolescentes no Canadá. E eu abracei ali como uma oportunidade. Então, assim, teve vezes que eu fiz coisas, sei lá, de serviço de casa, sei lá, passa um blower, que é tipo um aspirador, assim, só que pra fora, na garagem. Cara, tava feliz de fazer aquilo? Não, mas teve milhares de outras atividades que a gente já tinha conversado na entrevista, que a gente já tinha acordado, que eu estava satisfeita de fazer. Então, é você colocar na balança, nenhuma família vai ser perfeita, nenhuma família vai ser o ideal do jeito que você queria, né? Então é você olhar pra frente e pensar assim, não, qual que é o meu objetivo com esse programa de caregivers? É me tornar uma profissional da área ou é muito mais você imigrar pro Canadá? Então foi isso que eu fiz, eu foquei. Então o meu recado pra vocês tá querendo trocar de família, eu sei que dá muito medo, porque a gente fica insegura, a gente tem medo do incerto, mas se não tá funcionando mais, gente, pra que insistir numa coisa que de fato tá te pesando, tá te deixando depressiva, tá te deixando pra baixo? Então, se coloca numa posição profissional quando for conversar, quando for fazer entrevistas. E é isso, eu acho que esse é o segredo, você se colocar numa posição profissional e você enxergar o valor que você tem como profissional. E quando você for fazer entrevista, para com isso de se colocar numa situação muito inferior, de que, que qualquer coisa tá bom. Não, chega e fala, olha, não, tudo bem, isso aqui eu posso abrir mão, mas isso daqui é igual um relacionamento, sabe? É você falar, isso aqui eu posso abrir mão, mas isso daqui eu precisava que fosse assim. Então, acho que a partir do momento que você é transparente com o seu empregador, ele sente essa conexão em você e ele vai confiar muito mais em você. E é isso. E assim, durante esse período que eu trabalhei pra minha chefe, porque eu trabalhei mais de 1 ano lá, porque eu tive que esperar, né, minha residência sair, teve coisas que eu não concordei ou que eu não gostei, mas aí eu sempre trabalhei nessa mesma metodologia de avaliar o que eu posso deixar passar e o que de fato tenho que chegar e falar. Então teve vezes que eu tive que chegar e me posicionar e teve vezes que eu tive que relevar, porque relacionamentos em geral é assim, né? Então é isso, uma boa sorte, pense direitinho nas suas escolhas, porque as nossas escolhas, né, refletem no que a gente escolhe ali no futuro, mas a gente tem que ser maduro o suficiente para olhar para dentro de nós, cada um, por conta própria, o que de fato te faz bem, o que te faz mal, e tomar uma decisão de verdade na sua vida. Então é isso, uma boa sorte a todos. Quem tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários. E, por favor, gente, se inscreva no canal, tá? Comentem, interajam. Manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar, porque assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam também. E um beijo com muito carinho e até o próximo vídeo.